Salve, salve quebrada, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindo não, né? Que bom que vocês estão aqui de volta em nosso canal, então já vou pedir para vocês se inscreverem, curtir, comentar, compartilhar. Se você já é inscrito, comenta, dê o joinha, dê bastante like aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, que é muito importante pra gente, pro YouTube entender que nosso conteúdo é relevante, é frequente, tá sendo cada vez mais constante. E aqui, o Quebrada consiga chegar em mais pessoas, trazer mais pessoas relevantes aqui para bater um papo com a gente, contar um pouquinho da sua história, levar informações para vocês. E eu tenho certeza que hoje não será diferente. A gente está com o quadro Política da Quebrada e a gente traz pessoas que respiram política não só no dia a dia, mas na região de uma forma geral, também para levar informação, trazer conteúdo, justamente questionar o que vem acontecendo, porque quando a gente questiona, quando a gente aponta algumas coisas, a gente quer que se resolva, e acredito que essa pessoa que está aqui hoje tem esse perfil de apontar, mas não é um apontar de julgamento, é um apontar de resolução. Ó, tem um problema aqui, nós precisamos resolver. Porque tem gente que reclama por reclamar, né? Sim. Então a gente está aqui hoje justamente para falar sobre isso, e claro que não poderia ser diferente do que um dos caras mais presentes na internet também, que fala muito, não só com Francisco Morato, mas com a região, está preocupado com a mídia da região de uma forma geral. Estou aqui com o Dr. Paulo Forense. Boa noite, Paulo. Seja muito bem-vindo e agradecer a oportunidade de estar aqui no nosso canal hoje. Bom dia, boa noite, né? A mania de falar correndo, mas boa noite para você, Luciano. Boa noite ao nosso público também. Muito obrigado por esse convite maravilhoso. Me sinto honrado, né, de estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência. Então, falar de política, falar da cidade, falar da região, falar muitas vezes até do cenário nacional é maravilhoso, porque política é a ferramenta que movimenta, né, o nosso dia a dia. E as pessoas falam que não gostam de política, mas a gente vive política todos os dias, né? Sim. A gente faz política dentro da nossa casa. Sim, a política dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa esposa, com um colega de trabalho. A política é uma relação interpessoal de diversos cenários, né? Então, você está falando com a sua mãe, falando com o rapaz do passe do metrô, do trem, você está fazendo política ali a todo momento. É que a gente acabou com essa polarização que vem tendo, essa coisa que, uma loucura que está acontecendo no meio político, a gente veio confundindo político com política, né? Sim. Então o pessoal acabou tendo um político de estimação e acaba confundindo isso, acaba associando a política de verdade, né? E não é bem isso que acontece. Não é bem né? isso, não é bem isso. É amplo, muito amplo essa questão da política, né? A política social, da política partidária, da política ideológica, né? Vários cenários que temos que saber dividir isso, né? É importantíssimo saber separar esses momentos, né? Eu apoio política de tal lado, política de tal outro. Mas o que é a política social? É essa arte que a gente tem de bater um papo, conversar, né? Só esse fato de você ter me convidado aqui para a gente falar um pouco das minhas experiências, das questões políticas, já é um ato de política. Abrindo um espaço para uma voz estar falando, vai vir uma outra pessoa aqui que também tem um outro pensamento. Isso é fazer política a todo momento, né? Isso é muito interessante. Parabéns por esse trabalho e por essa visão, Luciano. A gente montou esse quadro justamente Política na Quebrada para trazer diferentes visões em relação à política, diferentes posicionamentos. A gente montou esse quadro não para cutucar ninguém de forma nenhuma, ou os políticos que vêm aqui, quem mexe com política, quem vive política que vem aqui. A nossa intenção não é deixar ele em maus lençóis de forma nenhuma, porque tem muito lugar por aí que o cara vem e o pessoal aproveita para dar uma cutucada. Cara, sai da pauta. A gente vem aqui justamente para bater um papo, para as pessoas conhecerem um pouco mais também, porque como filho de político, eu sei que existe uma pessoa por trás. E muitas vezes as pessoas não vê essa pessoa por trás. Ela coloca aquela carapaça ali que é o político e execrasa a pessoa de uma vez, né? Mas a gente trouxe esse quadro aqui justamente para ver um pouquinho por trás das pessoas
e a gente vai começar a desvendar um pouquinho do Paulo Forense. Sim. Da onde veio, como que era na infância, Sim, estudou, vamos bater um pouquinho, tá no meio da política. Tem alguém da sua família que era envolvido com a política ou não, mas Sim. despertou um interesse em você? Como que é o Paulo lá atrás? Sim, o Paulo, ele veio, né, nasceu na comunidade da Braslândia. Só um parênteses. Ô, Gato, a gente tá trazendo muita gente da Brasilândia aqui, viu? Rapaz, olha, de verdade mesmo. Um monte de gente que vem aqui, pô, porque eu sou da Brasilândia. Eu falei, cara, acho que a gente tem um pezinho lá da Brasilândia também, viu? Sim, sim. Depois eu vou te falar o porquê disso. Muita gente migra de lá da Braslândia para cá. Isso é muito interessante. Bom, o Paulo nasceu na Braslândia, na comunidade. Cresceu num momento muito crítico da Braslândia, né, que era o Jardim Elisa Maria, que é um distrito da Braslândia. Em meio, né, as questões, era um dos bairros conhecidos na época como um dos bairros mais perigosos de São Paulo. Então, tinha muito conflito, né, no nosso bairro, e era complicado essa visão que o nosso bairro dava. E tinha uma senhora lá, uma pastora, nós popularmente chamamos ela de Pastora Tita, né? E ela fazia um trabalho social com a molecada, né? Então, os meninos e as meninas que estudavam de manhã participavam do projeto à tarde, e os que estudavam à tarde faziam o projeto de manhã. E à noite, todo mundo ia pro cultinho. Por que ela fazia isso? Para que as crianças não fossem, de alguma forma, captadas, né, pelo crime, e as meninas com questão de gravidez precoce, não tinha aquelas orientações, então alguns pais eram alcoólatras, então ela fazia aquela questão de socialização com as crianças e não recebia ajuda de órgão governamental nenhuma. Era independente. Independente. Então tinha duas instituições que ajudavam ela que não tinha nada a ver com a questão da igreja evangélica que na época todo mundo estava inserido ali. Então tinha muita ajuda do Rotary Club, e tinha um povo do Rotary Club que ajudava, e um pessoal da maçonaria, que eles iam ajudar lá, que isso hoje, vou até tocar um ponto porque hoje eu sou maçom. E você falando já veio na minha cabeça, então acho que já começou lá atrás. Já, lá né? atrás. Porque você enxerga, Luciano, homens que saíam da sua casa num domingo, levando seu filho para brincar com aquelas crianças que nem conhecia, num território muito complexo da época, e ensinar você a jogar xadrez. Hoje você jogar xadrez por conta desses momentos. Então lá nós tínhamos reforço escolar, esporte, brincadeiras, gincanas. Então daquele projeto daquela pastora Tita saiu advogados, contabilistas, administradores, filmmakers, muita gente boa. Foi um projeto maravilhoso. Tivemos algumas perdas, de pessoas que se perderam no meio do caminho, porque você está naquela situação. Hoje tem aí muita coisa, mas naquela época não tinha o que nós temos hoje de muitos projetos sociais, muitas ONGs, profissionais da imprensa como você, que está falando, traz várias pessoas com diversas experiências. Eu assisti muito dos seus quadros que inspiram, né? Inspiram as pessoas a ir atrás. Então esse nosso projeto moldou e forjou a pessoa que eu era e que eu sou. Então, dentro desse cenário, a gente foi crescendo. Mas a minha família, ela sempre teve um pezinho na política. Então, mesmo lá atrás já tinha alguém que era da política. Porque a família, a família foi um dos fundadores do Elisa Maria, da própria Braslândia. A minha bisavó faleceu em 2016, com 106 anos. Caramba. Entendeu? Então foi uma das fundadoras da Braslândia. Teve a minha prima que já foi do Rosas de Ouro, Porta-Bandeira. Então a minha família foi sempre muito inserida nas questões política social da região. Na época tinha um tio meu que morava na Elisa Maria, que naquela época se trazia ambulância para o bairro. O bairro tinha uma ambulância que ficava lá, que era doada. Então meu tio conquistou isso pro Jardim Elisa Maria. Então a família sempre teve essa interação, essa busca, né? Esse tio que eu falo da parte da minha mãe. O pessoal da parte da mãe sempre teve essa interação com a política. Muitos familiares hoje são concursados, né, da prefeitura lá em São Paulo, e
e trabalharam durante muitos anos, né, na freguesia do Abraslândia, na prefeitura, outros que eram professoras. Então a família sempre foi inteirada, a família foi evoluindo de uma forma gigantesca, né, e ali naquela questão. Então a gente foi buscando. Minha mãe teve um grande desafio comigo. Eu nasci com toxoplasmose congênita, que é uma doença que é transmitida através, né, da carne mal cozida. O gato também pode conter. Então, hoje em dia, devido às vacinações, às questões, isso não é um grande problema como era antigamente lá em 1983, quando eu nasci. Até porque o exame de toxoplasmose naquela época nem vinha no kit gestante. Aí foi congênito, então veio da sua mãe para... Minha mãe passou para mim, né? E aí, muitas crianças daquela época de 1983, devido ao avanço da doença, tem problemas físicos de movimentação do corpo, tem deficiência mental, ou é totalmente auditivo. No meu caso, como minha mãe descobriu com 6 meses, afetou a visão. Entendeu? Afetou a visão do lado esquerdo, 0, não enxergo nada, e 1 percentual do lado direito. Então, esse foi o grande desafio para ser inserido na educação. Eu usava um aparelho chamado telelupa, que na época era caríssimo, né? Meu pai e minha mãe, para comprar meu primeiro telelupa, né, diversas promessas de 500 políticos que falou que ia resolver e nunca resolveu. Meu pai e minha mãe acabou se enfiando numa dívida aí, né, um cheque emprestado de um amigo para que eu pudesse estudar, porque na escola eu não enxergava na lousa. Então, foi esse o grande desafio, inclusive, quem consegue repetir na 2ª série, né? Eu repeti a 2ª série por conta disso, né? E resolvemos esse problema. Mas eu tinha muita vergonha de usar, porque era uma coisa que chamava a atenção de todo mundo, você ficar olhando assim. E deu tudo certo, né? Sempre o ensino foi uma coisa muito complexa, né? Apesar de toda essa dificuldade. E aí foi quando a minha médica, que me atende até hoje, que ela começou a me atender com 4 anos de idade. Hoje ainda passo com ela. Caramba! Desde os 4 anos de idade. Ela assumiu depois que a doutora Silvia se aposentou, né? A doutora Gisele. Me diagnosticaram com QI acima da média. E eu estava desenganado pelos meus pais, né? Porque desenganaram meus pais, na realidade, falando que eu não passaria nem da 4ª série. Então, a gente estudou, se formou na universidade e fez pós-graduação. Pergunta. Como que foi... Eu vou ser bem direto, tá? Uhum. Como que foi crescer na Brasilândia, preto, pobre, que aparentemente uma deficiência que todo mundo apontava? Sim, as crianças falavam também. Como que foi para você crescer nesse ambiente, sua autoestima, sua confiança, sua perspectiva de crescimento? Eu até brinco com a minha esposa, porque ela vê, assim, todo mundo que grita na rua, dá uma buzina para mim, eu cumprimento. Porque eu não tô vendo quem é. Nesse dia o seu pai passou, ela falou, sabe quem é? Eu falei, o Hélio. Ah, tá, porque eu te pergunto as coisas, você não sabe quem é? Porque eu não enxergo, dependendo da longeria, ele passou um pouco de carro rápido, por exemplo, Paulo Forés! Eu dou a mão, pode ser. Ah, não tá falando com você, não, abaixa a mão, rapaz. Mas eu, por via das dúvidas, né? Então, tem essa questão da visão. Então, foi muito difícil. A questão da cor, cara, assim, ser preto, ter o letramento racial. Porque quando você tá numa favela, a maioria ela é preto, certo? Então, você consegue receber esse preconceito quando vem pessoas de fora. Tipo, por exemplo, a gente estava numa escola lá, que era a escola que estava lá perto, no Castro Alves, e o tratamento que as pessoas que vinham de fora fazia com a gente criança. Então, esse é vagabundinho, filho de pinguço. Esse daí vai ser mais um preto. Não só para mim, mas com outras crianças também. Né? Hoje tá bem diferente. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Então era tipo nesse papo. Mas a questão do letramento racial, de você entender o que é racismo, o que é você lutar contra o racismo, para você ver como
falta isso nas comunidades e que o seu e meu trabalho que nós fazemos é importante. Depois que eu ingressei na advocacia e fui participar das comissões. Que aí eu fui me colocando, você vai conhecendo a Comissão de Igualdade Racial, aí você conhece o movimento negro, aí você começa a ter a história. E quando eu entrei na maçonaria, a gente tem os nossos estudos. E quando você começa a ver que a abolição, muitos negros maçons lutaram para acabar aquilo, porque foi muita coisa antagônica. Porque na maçonaria tinha os irmãos que eram a favor da escravidão. Os irmãos que eram a favor da escravidão. Então, quando você vê Francisco de Montezuma, quando você vê outras figuras, os irmãos Rebouças, que eram maçons, né? Homens negros fortes, que foram 5 que conseguiram fazer com que a maçonaria apoiasse a abolição da escravatura, foi gigante isso. Como nossos irmãos lutaram para acabar com isso? Porque um dos princípios da maçonaria é a liberdade. E nós não poderíamos estar a favor de qualquer coisa que escravizasse o homem. Fosse contra isso, né? Fosse contra isso. Então imagina, um trabalho da abolição, um passo que foi importante, mas não foi completo. Porque nós saímos de uma estrutura, nossos ancestrais, escravocrata, sem qualquer indenização, sem qualquer terra, sem qualquer questão. Então esses letramentos raciais foi chegando conforme os estudos, conforme eu fui me tendo acesso, porque na comunidade você não tem esses acessos. Então a gente é treinado para não se interessar por esse sistema. E até mesmo, trazendo o ponto que você falou, a maioria era preto. Era preto. Então você não sente esse preconceito lá, porque tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora, quando vem gente de fora, ou quando você começa a sair do ambiente, que também não é fácil, a gente sabe que não é todo mundo que sai, sim, infelizmente, e tem muita gente que não sai por oportunidades, mas também tem muita gente que não sai por medo. Por medo. Por medo de sair dali e falar, vou sair daqui, o que vai acontecer comigo? O que vão falar? O que vão pensar? Será que eu vou ter oportunidade também? Então tem todas essas questões, né? E quem foi a pessoa preta que foi criada ali nos anos 80, 90, hoje tá muito bem resolvido. Então, tá muito porque bem resolvido. Foi ali na... Sim. O racismo era descarado. Não, né? é assim, e hoje eu tô com um pensamento, eu e minha esposa, é o seguinte, se a gente é constrangido por um racista, eu constranjo o dobro. Porque assim, não porque hoje eu sou advogado, hoje a gente anda um pouco mais apresentado, tal, que a gente não vai sofrer racismo, a gente sofre. Né? Então, nesse dia nós estávamos em determinado mercado e o cara seguindo a gente. E a gente percebeu que era seguindo, ele olhar, quando a gente percebia que a gente estava olhando, ele disfarçava como se estivesse vendo um preço. Eu cheguei para ele e falei, amigo, você está me seguindo? Isso é racismo, sabia? E comecei a falar e envergonhar o cara. Então temos que ter essa posição. A gente não está... acabou a questão de suportar determinadas coisas. Temos que avançar e mostrar para que a gente veio. Né? Seja nas questões do estudo, do trabalho, ocupar os melhores lugares e buscar, através de tudo do que for legal, legítimo, a gente tem que fazer e buscar. Você falou que na infância tinha esse projeto social, que ela estava lá, que aí você foi descobrindo a Rotary e a maçonaria. Como que foi isso aí? Cara, isso foi muito interessante porque acabou ficando na cabeça, né? Pô, quem são esses caras? Quem são essas pessoas? Eu também já estive no Rotary, né? Fui presidente fundador do primeiro Rotary que teve aqui em Francisco Morato. Conheci de pertinho como é que é. Você pode explicar cada um pra gente? A diferença? Pessoal, é isso. Sim. O que é a Rotary e o que é a maçonaria, só o pessoal entender também. O pessoal entender, o Rotary, ele é uma entidade mais para as ações humanitárias. Você pode ver, quando tem as questões de a vacina da polio, eles que fazem a doação. Quando tem uma tragédia, eles vão lá e ajudam com produtos. É uma coisa mais com coisas humanitárias. Agora, a questão, e também para o network. O Rotary é muito network também. É um grupo de pessoas que se reúnem
que E tem o reúne. mesmo propósito. Sim, tem jantares sociais, entendeu? Então, assim, cada Rotary, por exemplo, a região faz um jantar em cada Rotary que tiver em cada cidade. Aí esses valores são para fazer esses projetos, participar, uma coisa mundial também, né? O mundial organizar. Então, eles têm a região deles, depois tem o estado, e aí tem as regiões dos estados, aí tem as conferências nacionais, internacionais. É algo bem interessante. Lá, homem e mulher, né? Qualquer situação pode ir, crianças, participar, tudo. A maçonaria como é que funciona? A maçonaria é uma instituição, uma escola filosófica, né? Filantrópica. Então, é uma instituição que você vai, a maçonaria, qual a potência que eu faço parte, a grande lojinha do Brasil, ela aceita somente homens, né? Essa potência. E lá, em cada loja, cada venerável mestre, que é o presidente da loja, direciona os seus membros nos ensinos. Então, hoje eu sou venerável mestre de uma loja, né, a loja aqui em Campo Limpo Paulista, a Francisco de Montezuma, no templo Fênix Lux, que é do lado do Fórum Estadual. A nossa loja fica do lado do Fórum. E direciona. Então, assim, na maçonaria você vai aprender de tudo, né? De tudo um pouco. Cultura, ensinamentos filosóficos, história. O homem entra seco e sai intelectual, vamos dizer Não assim. é uma religião. Não é uma religião, não. Maçonaria não é religião. Porque cada maçom tem sua religião. Então lá tem o evangélico, tem o católico, tem o bandista, tem o candomblessista, tem um judeu, tem todos os tipos de religiões. Então, cada irmão maçom tem a sua fé interior. A maçonaria, ela também endossa o network, entendeu? Você ter esse contato no network. Os membros da maçonaria se tratam como irmãos. Então, se porventura um dia você entra na maçonaria, os seus filhos são meus sobrinhos. A sua esposa é minha cunhada. Entendeu? E assim, os meus também. Então, existe essa irmandade, né? Então, o pessoal da teoria da conspiração fala, os maçons, várias outras teorias. Então, não existe essas questões que eles falam de coisas com o diabo, com bode, com esse tipo de coisa, não existe. Entendeu? A maçonaria é família, a maçonaria é crescimento, a maçonaria torna um homem melhor. A maçonaria está nas revoluções e nas independências das maiores histórias do mundo, como a do próprio Brasil, da França, na questão da abolição da escravatura. Então, a maçonaria ela é mundial, né? Então, ela está inserida nos maiores e melhores acontecimentos do mundo. A maçonaria é um grupo ideológico ali de estudo, de conhecimento, de troca entre vocês. Isso. Eu não falo ideológico porque a gente falou sobre a polarização, nós estávamos falando sobre política. Na maçonaria você vai ver cara que apoia a direita e a esquerda. Vocês têm uma doutrina, quando eu falo ideologia, vocês têm uma doutrina de vocês ali, uma cartilha que vocês seguem, um comportamento. Temos as leis maçônicas que estão aí na internet, onde todo mundo pode ver. É os landmarks, é aberto para todo mundo. Então, assim, você vai ver irmãos que votam na esquerda e que votam na direita sem estar junto e não ter aquela briga. São irmãos que vão conseguir dialogar, o que é difícil hoje. Você vê alguém da direita e da esquerda trocando uma ideia, batendo um papo. Você vai ver que na maçonaria não vai ter aqueles problemas. Uma vez eu ouvi de uma mulher do movimento negro, mas você tá nessa ordem de cara branco? Falou desse jeito para mim. Aí eu falei assim, você estudou sobre maçonaria? Sabe quem são os negros maçons que tiveram? E esses 5 homens negros que ajudou eu tenho também um artigo sobre isso, depois eu te mando para você dar uma lida. Que ajudou. Aí quando eu falei para ela, ela entendeu. Ela falou, pô, desculpa, eu não sabia. Então, na maçonaria você nunca vai ver uma discriminação racial. Pelo contrário, se ajudam. Como o Rotary também tem as suas ajudas. Mas a maçonaria entre os irmãos também. E a caridade da maçonaria, que é diferente do Rotary, que muitas vezes são nas questões de humanidade, eles ajudam um ou outro que precisa, um Rotary ajuda.
mas a maçonaria faz mais esse trabalho individual. Então, nesse ano, a nossa loja adotou uma instituição, uma ONG, para todos os valores que a gente faz o recolhimento lá nosso, direcionar para essa ONG. Foi indicação essa ONG, foi votado. Então, assim, nada acontece não porque eu sou o venerável mestre, vou falar, ó, faz ser assim, assim, assado. Não, tem tudo. Não, tem toda uma votação, um conjunto, os nomes, e aí o que rolar ali a gente faz. Então é algo que... Quando você fala loja, é a sede? Loja, porque loja, quando a gente fala, existe vários conceitos para se falar. Então, quando a gente fala loja, é o lugar onde a gente está inserido. Quando fala templo, não é porque é templo religioso, é o espaço, né? É o espaço mesmo. Então, a gente vai chamar de loja, de templo, entendeu? Então, a maçonaria é gigante. Tem lá os irmãos de Barretos, que eles têm uma casa do maçom. Que, tipo assim, um maçom que está com câncer vai ficar hospedado ali para não ter as despesas enquanto fazer o tratamento. Então, o maçom, a família de um maçom, ou quem em alguma loja acabar entrando em contato com eles lá, é de uma outra potência, mas todos os irmãos, né, tem uma potência, quando eu falo, é a instituição organizacional desse fato, porque a maçonaria, vamos se dizer que ela tem diversas vertentes. Então, você vai ter lá a minha, que é a Grande Loja do Brasil, vai ter o GOB, Grande Oriente do Brasil, vai ter a GLESP, Grande Loja do Estado de São Paulo, e tem outras lojas. Então, tem essas organizações. Então, é gigante, é muito interessante estudar, conhecer, que foi o meu objetivo, meu sonho. Durante a minha vida, sempre passou diversos maçons, né? Professores da faculdade, sempre falou, um dia eu quero te levar para a maçonaria. Mas era muito cedo. E Deus sempre espera um momento certo para acontecer isso. E a gente ainda continuando um pouquinho lá na sua infância, essa parte, você falou que o pessoal era envolvido com questões políticos sociais, mas ninguém diretamente algum cargo efetivo dentro da política. Da minha família? Da sua família. Não, da minha família, sim, foram concursados, né? Por exemplo, teve a minha tia que faleceu recente tempo, que estava como, se eu não me engano, era gerente lá da freguesia da subprefeitura há muitos anos. Tem a minha tia, que era professora, aposentou recentemente. Tem o meu tio, que era da área da saúde, aposentou. Então, a família sempre foi inserida, né? Sempre teve essa proximidade, mas de cargos políticos, não. E o que era engraçado nisso, que a gente vai conversar até depois, conforme o andamento da nossa conversa, o que acontecia? Eu vi um cara falando na internet que hoje a Braslândia e a freguesia do Ó tem 217 mil pessoas. Dá para eleger um deputado. O quê? 2. 2, né? Dá para eleger quantos vereadores? Uma porrada. Entendeu? Então, quando eles iam lá, só de 4 em 4 anos. Então, vinha, ajudava. Então, eles pegavam as lideranças, como o meu tio, como a minha afinada avó. A minha afinada avó, que sempre foi uma pessoa que ela fazia as maiores 2 festas gigantescas lá. Uma delas que era a festa de Cosmo e Damião que ela fazia. Que, era o ponto da Braslândia, que reunia a Braslândia inteira, que a rua... era gigante. Então, eles aproveitavam essas pessoas que mobilizavam e falavam, então vou trazer ambulância para o seu bairro. E aí trazia ambulância, que eram aquelas variantes, lembra? Grandona lá. Que era compridona. Compridona e tal, mas que ajudava, porque nem todo mundo tinha carro. Entendeu? Então, como é que você vai socorrer alguém? Você depender de alguém e ter um carro, chamar a pessoa, fazer. Naquela época dos anos 80 e 90, não era todo mundo que tinha seu carrinho. Então, essa ambulância ficava lá à disposição e quem sabe dirigir que leve. Era mais ou menos ficava assim. Lá ficava lá. Aí eles traziam, por exemplo, alguma outra coisa. Então, foi mais ou menos nessa questão que a gente foi trabalhando. Até sair as primeiras pessoas dali a concorrer, né? Que a gente vê aí muita gente da Braslândia, que é vereador. Então, começou assim, mas eles mesmo nas questões como apoiadores. E aí, o que é interessante, que naquela época,
Porque parte da família era do PSDB, parte da família era do PT. Era dividida a família. Não, dividido. E aí chegava no final da eleição, quem ganhava ou perdia, eles iam lá na praça, na freguesia do Ó, lá, aquela praça mais famosa lá, e todo mundo tava lá tomando sua cervejinha, sem briga. Não tinha essa Não tinha polarização que tá hoje. Né? Então tinha os caras das duas linhas, né? E estavam lá tomando cerveja, conversando, falando. E não tinha uma polarização dessa questão, porque política não é violência, política é diálogo, né? Uma pergunta pra gente. Eu vou falar dos nossos parceiros no primeiro bloco, Sim. mas já pra gente ir refletindo. Você falou em questão que 217 mil pessoas lá, que dá pra eleger um deputado, vários vereadores lá dentro. Por que será que o povo não se reúne e pensa nessas questões? Vamos eleger ou alguém daqui de fato, ou até mesmo, eu vou trazer para nossa região aqui. A nossa região, se juntar, galera, Sim. Dá para eleger pelo menos uns 3, 4 deputados sim, aí. Sim. Por que a gente não tem entra nesse consenso para eleger alguém da nossa região ou do nosso meio mesmo? Cara, eu acho que falta muito nisso daí uma conscientização. Entendeu? Por que eu falo isso? Quando você é da região, você é de um lugar, uma que tem um link, certo? Tem um link. E você vai se importar, o candidato, no caso, vai se importar com aquela região. Porque quando a gente vê um cara que é de fora, um cara que é de um outro setor, não vai ter esse link. Então, eu acho que a conscientização de mostrar, é interessante colocar alguém nosso. Que é difícil, porque muitas vezes a gente critica as pessoas que conseguem chegar num cargo, porque nós estamos de fora é um jeito. Estando lá, é completamente diferente. E muito diferente. Muito diferente, entendeu? Porque tanto a máquina, quanto a política, como o sistema burocrático, juridicamente... Articulação. Então, existe todo um arquétipo funcional que já existe há anos, que é difícil de passar esses caminhos. Então, você vê, por exemplo, vamos falar da Câmara Municipal. Como é que se rege a Câmara? Pelo regimento, ela não pode sair daquela questão. Então, política é a mesma coisa. Tem algumas coisas que são formais e tem outras coisas que não são formais. Então, é difícil esse sistema das pessoas conseguirem, mas é importante que na quebrada, na região, sejam pessoas nossas que estejam lá, olhando por nós e conhecem a nossa realidade. Porque até mesmo, né, quem vai resolver o problema é quem passou por aquele problema. Porque não fazendo distinção de qualquer um, mas vou dar o exemplo do Jardim Santana. Sim. Pego lá no Santana, lá. Se tiver alguém daquela região, vai olhar diferente do que alguém que mora aqui no centro. Sim. Porque quem mora no centro não passa as mesmas dificuldades do Santana. Não vai saber quais os problemas do Santana. Quando o vereador João Paulo veio aqui, ele estava falando sobre a linha de ônibus lá do Jardim Alegria. Que eu não fazia ideia nenhuma que não tinha ônibus direto pra lá. Pra mim. Então, é uma questão que eu ia correr atrás? Não. De forma nenhuma. Então, acho que o que você colocou é bem pontual mesmo. É as pessoas terem essa conscientização e falar, alguém daqui vai resolver o nosso problema daqui. Não adianta vir um de fora, né? Porque tem muitos desafios numa comunidade, Luciano. Muito desânimo, a falta de informação, o medo também, a autoestima, entendeu? Porque na faculdade eu tive que reaprender até a escrever e a ler. O ensino naquela época era muito fraco. E poucos professores queriam ensinar. Então tem essa questão na época. Então são muitos desafios. Você falava para um jovem, vou fazer faculdade, ele, como nós estamos conversando, na minha esposa, quem vai trabalhar e estudar? Os nossos desafios é diferente de um cara que nasceu no Morumbi, um cara que nasceu no Butantã, um cara que nasceu em qualquer... O cara só estuda. Entendeu? Então como é que fica?
é uma coisa muito, é um desafio muito grande. Então, é só saindo da realidade que está para você conseguir enxergar. E quando você falou assim, o porquê dessa migração, você vê que tenta comprar uma casa em São Paulo. Eu vim para Francisco Morato porque que já tinha um link aqui que meus familiares são daqui, meu finado primo Joel, mas a facilidade de você comprar sua casa própria. Aqui o preço ajuda, as formas de negociações ajudam, entendeu? O que lá em São Paulo você não consegue. Ou você vai construir um barraco para você morar, entendeu? Ou receber a herança de um pai ou de um parente que tem um pedacinho de alguma coisa e fazer. Então são tantos desafios que o cara não quer nem se preocupar em se envolver em política. Ele quer pelo menos sobreviver. É sobreviver, né? Sobreviver. A gente vai falar dos nossos parceiros e a gente já continua, certo? Certo. Vai lá, gato. Tá tudo sob controle. Tá tudo certo. Pelo menos o pessoal já vai ver, né? A QSL tá tudo resolvido. Salve, salve, quebrada! Tudo bem com vocês? Princeso falando aqui. Gente, ó, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, porque 65% do nosso público não é inscrito. Assistem, mas não se inscrevem. Se inscreva aqui, dá um like aqui que ajuda bastante e continue assistindo o nosso episódio. Galera, deixa eu falar para vocês da QSL Connect. Se você tem um negócio e acha que as suas redes sociais tá meio fraquinha, meio jururu, meio borocochô, nós da QSL podemos te ajudar a melhorar seu engajamento, visibilidade através do marketing digital. Então, se você quer banner, vídeos, fotografia, gerenciamento das suas redes sociais, vídeos de drone, vídeos corporativos, fotos institucionais, também nós aqui, outra coisa, roteiro também, tanto para o feed quanto para o stories, nós aqui da QSL Connect podemos oferecer serviço para você da melhor forma. Então, o QR Code está aqui na tela para você acessar e bater um papo com a gente, ou siga também aqui nas redes sociais, ó, qsl.connect. Quero falar também da pizzaria Maju Mamma Mia. Hoje, quarta-feira, é dia de pizza, é dia de promoção lá da Maju. 2 pizzas por R$ 99,99 com a borda vulcão grátis, tá? Recheado ali com cheddar ou com catupiry. Então, o QR Code está aqui na tela para você fazer o seu pedido lá da pizzaria Maju Mamma Mia e eles entregam aí na sua casa. Siga também aqui nas redes sociais, ó. Pizzaria Maju Mamma Mia. Quero falar também do Chivas Burger, hambúrguer smash de extrema qualidade, é lá do Chivas Burger. Então você pode fazer seu pedido. Às quartas-feiras tem a promoção de batata em dobro. Então o QR Code está aqui na tela. É a única hamburgueria que manda os seus hambúrgueres numa caixa de pizza com muito cheddar, batata, aquela farofinha de bacon especial, tá bom? Então o QR Code está aqui, o Instagram está aqui, ó. Peça lá no Chivas Burgers. Certo? E para fechar esse primeiro bloco, quero falar do nosso parceiro lá do Rancho do Nilcinho, aquela comidinha de fazenda sensacional, aquela costela fogo de chão. Então, todo sábado, domingo e segunda-feira tem aquela costela fogo de chão sensacional, aquela comidinha de fazenda, né, gato? Que é muito boa. Às quartas-feiras tem feijoada lá, quarta-feira feijoada, terça-feira vaca atolada e sexta-feira é o dia do peixe. Então, ó, é um absurdo lá no Nilcinho. Toda segunda-feira também tem o dia do comerciante com costela fogo de chão por R$ 34,99 à vontade, tá bom? Então pode estar indo lá na Estrada do Botojuru, número 2775, ali próximo ao novo viaduto de Francisco Morato. Certo? Já foi lá no Nilcinho? Ainda não, mas eu tô querendo ir. Eu já comprei para entregar já. Vai lá no Nilcinho que é show de bola, viu? É bom demais lá a comida. Se gosta do lugar, família, uma costelinha fogo de chão, aquela comida de fazenda ali, ó, caseirinha, é show de bola. Tem pesqueiro, tem lugar para as crianças brincarem lá também, tem um espaço kids bem bacana, então dá para passar o dia lá bem tranquilo e comer bem. É isso aí. Comer bem lá, a comida é boa mesmo. Vamos continuar agora, vamos já entrar para a parte da política. Da política, vamos. Você cresceu, foi ali, estudou, foi buscar seguir a sua vida. Aonde a política entrou nessa fase adulta do Paulo ali? Bom, a gente começa a ver que muitas coisas não se resolve na forma jurídica.
mesmo com ordem judicial. Eu lembro que minha avó estava passando por um momento muito complicado e procuramos a justiça, ela precisava de UTI, e um inferno estava para aquela situação toda. E já tínhamos mandado ofício e nada dos caras cumprirem. E aí, eu não sei como, alguém da família, não lembro quem foi, na época deu o e-mail do hoje finado Baratas, né, que foi secretário da Saúde. E nós da família enviamos um e-mail para ele e falamos assim: olha, minha avó está nessa situação, tem ordem judicial, ninguém faz nada. Ela precisava de uma vaga no UTI no Hospital das Clínicas. E já tem aqui, ela está lá, tem um relatório médico, a decisão judicial, ninguém faz nada. E ele recebeu esse e-mail, logo depois recebemos uma ligação e falou e ela conseguiu. Então, esta forma de conversar, dialogar, mesmo que através de um e-mail, de uma, sei lá, como se fosse uma notificação, mudou o cenário. Eu comecei a enxergar, falei, gente, a política, depois minha avó veio a falecer, nós abrimos uma ONG chamada Associação Dona Benê, né? Associação Benevolente Benedicta Ivone, que é uma associação que é voltada para crianças, para idosos e pessoas com deficiência. Então, nos aspectos da questão de direitos, tanto a saúde, essas questões. E fazemos essa questão da política pública, né? Por exemplo, alguém precisa de uma situação, de um exame, a gente pega, manda um ofício. Se no meio dos casos tiver que judicializar, a gente judicializa. Então, vai fazendo essa forma de política pública, né? Manda diretamente para o secretário estadual da saúde, como uma coisa estadual. A ONG tem uma grande força em São Paulo, né? E já até conversamos, hoje eu não sou mais o presidente, mas estamos conversando para expandir para todo o território estadual e futuramente nacional. Ela é lá da Brasilândia? Lá da Brasilândia. Então, essa questão da política pública. E aí, eu sempre vinha passar minhas férias em Francisco Morato quando eu era criança. Inclusive, meu primo, não sei se você o conheceu, o finado Joel, que jogava um futebol, super conhecido em Morato. Teve o incidente do falecimento dele. Em 2014 para 2015, ele me falou: Paulo, eu tô com um grupo de um pessoal aí para tocar e você gosta, tudo, tem a ONG, vem dar uma força para nós aqui. E aí, quando eu voltei para Morato, que eu vi a mudança, né, tipo, da época que era aberta a rua ali do shopping e tudo, que tinha uns ônibus e tal, eu vi a mudança do centro, eu fiquei, assim, alucinado, apaixonado pela cidade. E aí, fui lá no bairro na casa onde meus tios moram, que é lá no Rosas, falei, nossa, a mudança. Na época, a Ulisses Guimarães, na última vez que eu vim passar férias, era asfaltada até um pouco dela. Depois já não era mais, Depois não era mais. A gente tinha que ir para a igreja muitas vezes de bota ou de sacola. Meu tio é pastor da Assembleia de Deus, Ministério Perus. Pastor Valdemar, um grande abraço pro meu tio. E sempre em Morato. E aí falei, primo, não, demorou. E aí consegui, fui fazendo amizades, ele foi me apresentando muita gente. E alguns amigos que a gente fez o retorno da amizade por causa da nossa infância. Aquele lá era aquele cara daquele dia. E aí fui me apaixonando cada vez mais pela cidade. Eu falei, não. Falei com a minha esposa, vamos mudar para Morato. Ela Isso falou, no ano de 2000. E esse retorno aconteceu em 2015. E aí eu vim começar a fazer minha vida em Morato, 2016. E aí em 2017 eu já me mudo para Morato. E como foi vir para Morato? Ela já conhecia? Ela não conhecia, só conheceu através de mim mesmo. Ixi, conhecer através dos olhos de quem gosta é difícil, né? É melhor. E como foi? Sim. Aí você saiu, você morava na Brasilândia ainda? Morava, sim. A gente morou em alguns pontos de São Paulo. Depois que eu saí da Brasilândia, nós moramos um tempo em Perdizes. E aí voltamos para Cachoeirinha. E aí depois eu vim para Morato. E como foi construir a vida aqui em Morato? Assim, foi muito interessante, porque uma vez eu estava conversando com um taxista
E ele falou assim, não, aqui Morato. Começou a falar. Eu falei, cara, olha para Morato, olha os recursos que essa cidade tem. Você consegue ter uma casa própria. Eu vim para cá, comecei a morar de aluguel. E aí, aqui em Morato, você faz uns negócios que é sublime. Né? Só em Morato que Só em Morato que faz. Então, assim, a oportunidade é grande. Em São Paulo você não consegue. Mas uma observação é engraçada, né? Quem vem de fora vê tudo isso. Quem tá aqui não vê. Não enxerga as questões que tem. Por exemplo, empreender. Minha mulher hoje tem um salão de beleza. Então, ela veio, viu um ponto estratégico, um lugar bom. E vocês, mulherada, procure lá o Salão Elise Style, fazendo já uma merchan aqui. Rua Pedro Lessa. Isso, número 78. Número 78, Pedro Lessa, ali na esquina de baixo do EMEC. Do EMEC, isso. Então tem um trabalho maravilhoso lá. Então você vai e empreende. Entendeu? Tem que ter assim um desafio, porque assim, a gente já nasce com instinto vencedor. Todos. O que mata são as situações. Como eu falei para você, o racismo, a falta de autoestima. Então quando eu vim para Morato, eu achei muito oportuno muitas coisas. Entendeu? Então, nós fomos ver uma casa para comprar em São Paulo. O cara falou, cara, eu acho que eu tenho que nascer 3 vidas para comprar essa casa. Entendeu? E você vir para Morato ter um valor mais acessível e ainda o cara faz para te ajudar. Então, assim, faz um esforcinho, compra um terreninho. Então, eu vi várias oportunidades. Como eu falei pro Takis, não, você pode abrir um negócio. Porque aí ele falou, então você faz isso. Então, muitas vezes é um empurrãozinho que vai ajudar. Mas eu falo, Morato é a terra da oportunidade. Então, se você parar e ver, independente de governo que tiver, independente de quem estiver lá, Morato é a terra da oportunidade. Quer comprar sua casa própria? Faça um plano. Vai atrás de qualquer coisa. Mas o importante é você realizar os seus sonhos. E aqui tem muita oportunidade que é melhor para lá. A gente veio para cá, você tem paz. Então, assim, muitas coisas que tinham lá que a gente não curtia muito. Trânsito, barulho. Muitas vezes você não dormia por conta de questões de som, isso e aquilo. Tem lugares que apontam isso na cidade? Pode até ter, mas é bem menos do que era lá. Então, assim, você tem uma certa qualidade de vida. Entendeu? Eu já saí e deixei minha casa aberta, nunca não aconteceu nada. Entendeu? Então, assim, o trajeto para as crianças ainda podem brincar na rua. Em São Paulo não dá. Entendeu? Em São Paulo, minha sogra falou que tiroteio lascado na rua. Então, assim, são coisas que a gente tem que pensar. Em vez da gente apontar aquilo que não tem, por que não damos graças a Deus pelo aquilo que a gente já tem? Entendeu? Das crianças serem bem tratadas. Então, hoje você vai, como eu falei na época da minha escola, ainda é filho daquele pinguço que anda caindo aí na rua. Entendeu? Hoje nós temos um respeito. E os nossos filhos podem ir tranquilamente para a escola, todas essas questões. Então é esse tipo de coisa que a gente tem que observar e agradecer a Deus. E aí, aonde a política em Morato te laçou, de alguma forma? Você acha que o acesso, por ser uma cidade bem menor do que aonde... Porque assim, a Brasilândia ela é um Gigante. distrito de São Paulo, Distrito certo? de São Paulo. É maior que Morato. A Brasilândia por si Só é só maior que já Morato. é maior que Morato. E assim, lá você não tem tanto acesso aos políticos como tem aqui. Não tem. Isso é verdade. Isso que você falou. Você acha que isso despertou ainda mais esse olhar político, Sim. esse olhar crítico Sim. de questionar, de ir atrás, de conversar, por ter mais acesso? Sim, isso você falou, você é coberto de razão. Porque lá em São Paulo, enquanto você às vezes consegue falar com um vereador, com um deputado, eu tenho amigos que foram e são deputados, e o acesso por conta dessa construção política que a gente fez. Mas para quem está lá na base, a gente sabe que é difícil. E aqui na cidade é mais fácil. Você encontra o vereador na rua. Você vai na padaria, Você encontra o vereador na rua. Você está andando, você encontra o prefeito.
Você encontra as pessoas na rua. Isso me despertou esse interesse. Quando meu primo falou, eu falei, primo, é mais fácil realizar o trabalho aí. Porque lá é uma guerra para conseguir as coisas. Entendeu? Então aqui você já tem esse acesso menor. Você pode chegar lá num dia, bater no gabinete do vereador e você vai ser atendido. Em São Paulo, você vai ser atendido pelo assessor, do assessor, do assessor. 4 níveis até 4 chegar. níveis. Então isso você tem um contato, você tem essa questão. E aí foi muito interessante. E aí eu trabalhei um pouco com um ex-vereador, o ex-vereador Anderson, que foi o cara que me inseriu na política da cidade, né? Que assim, eu fazia os trabalhos com meu primo, mas não tinha, como é que eu posso dizer? Ele não tinha essa vontade de estar inserido na política. Ele até falava, eu não gosto de política, tô fora. E seria eleito brincando. Era um cara consideradíssimo. E aí comecei a entrar na política, começamos a conhecer as pessoas, fui oposição há um tempo, conheci diversos políticos. E aí quando a gente entra para o jornalismo, a gente tem que ser imparcial, né? Então nesse momento a gente larga a questão de ser oposição ou situação e olhar verdadeiramente o que a cidade precisa, o que as pessoas precisam e onde tudo tem que acontecer. Você acha que essa visão deveria ser para todo mundo? Tanto situação ou oposição? Porque assim, tem momentos que na região, vou pegar de uma forma geral, a gente vê uma oposição, é oposição de qualquer coisa. De qualquer coisa. O cara pode estar fazendo o que for. A oposição tá lá criticando, e assim, criticar por criticar. Criticar. Isso Agora, não assim, pode existir. E eu acho que é isso que vem acontecendo muito, principalmente aqui na nossa região, vou colocar de uma forma geral mesmo, porque, e não tô passando pano pra situação ou oposição de forma nenhuma, mas tem lugar que você vê acontecendo algumas coisas, poderia ser ter mais movimento? Poderia. Poderia acontecer mais coisas? Poderia. Poderia estar melhor? Poderia. Mas tem coisas que vêm sendo feitas, mas o pessoal não tá nem aí. Sai metendo na boca de qualquer jeito. Porque fala, essa luz aqui tá queimada. Amanhã você foi arrumou a luz e fala, tá vendo, arrumou a luz? Porque eu falei. Agora outra coisa ali que tá ruim. Então vai arrumando pretexto pra ficar brigando. Você acha que não deveria ter essa visão? Meu, tá acontecendo? Beleza, a gente tem que apontar, mas reconhecer também. E não reconhece, né? Não reconhece. Hoje em dia nós temos esse conflito extremista, né? De muitas vezes. Por exemplo, quando eu fui oposição, eu sempre pautava por essas questões. Não bater porque tem que bater. Você tem que ter a razoabilidade. Saber do que possa estar tecnicamente, porque tudo é eventual. Ah, tá errado. Não, tá tecnicamente errado. Tem que ver qual que é a questão jurídica, isso e aquilo. Então, as críticas desta forma, evasivas, perseguições pessoais, perseguiram já, eu vi um vídeo que perseguiram o prefeito, talvez na padaria. Gente, vida pessoal, não se pode envolver vida pessoal nunca na política. Que eu acho que é aí que o pessoal tá pegando bastante também, né? Sim, então tem que olhar essa questão. Uma das coisas que nós aprendemos na maçonaria, que na maçonaria todos os maçons ele pode ter sua política pessoal, tá? Quem o cara vai votar, quem ele vai escolher. O que é proibido na maçonaria é a política partidária dentro da maçonaria. Então, se chegar lá na maçonaria, você não vai ver ninguém com bandeira de qualquer partido que seja. Entendeu? Mas, qual que é o nosso princípio? É sempre pensar no bem-estar da humanidade. Então, se muitas vezes existe um projeto que vai beneficiar, por exemplo, um projeto da saúde, como foi o caso que muita gente me criticou, se agora ele é da situação, porque eu falei da questão do empréstimo. Não, vai mudar várias vidas, cara. Vai que as pessoas vão caminhar. Porque é tão ruim. Eu lembro que na época que eu vim aqui para Morato, quando a Ulisses, começou a mandar Ulisses,
E meu tio, assim, meu tio gostava que a gente podia faltar qualquer coisa, menos o compromisso da igreja, porque ele era o pastor da igreja. Então a família tinha que estar lá na igreja, né? Tinha que estar na igreja. Então, assim, a igreja tinha que caminhar. Hoje a igreja do Rosas é pertinho ali. Mas antes era uma que tinha que andar. Então, assim, cara, passar por aquele mundo de lama, aquilo me deixava. Eu não morava aqui, eu ficava 30 dias na casa do meu tio. Então, na minha cabeça, naquela época, eu achava aquilo um cúmulo de absurdo. Porque você mora em São Paulo, mais que era Braslândia, mas o asfalto lá já tinha chegado, ó. E aqui nada. E aqui nada. Entendeu? Então, não era uma coisa da minha realidade, do meu cotidiano. Então, eu, como maçom, eu tenho que apoiar as situações que vão mudar a realidade social das pessoas. Entendeu? Então, assim, se a questão desse empréstimo que teve vai mudar a realidade das pessoas, seja, sei lá, não só no asfalto, outros projetos que tenham ali, eu tenho que ser um maçom e tenho que apoiar. Então, todo mundo que está na minha loja vai ter esse pensamento também. Porque nós temos isso como fundamento na maçonaria, o bem-estar da humanidade. Então, se cada um pensasse que o que muitas vezes não é bom para mim, é bom para o outro, isso mudaria a realidade de muita coisa. Eu falo, essa questão do empréstimo. Eu morei também muito tempo em Rua de Terra. Eu morava na Rua Bahia. Nossa. E a Rua Bahia foi muito tempo ali de terra. Muito tempo. E isso eu tô falando de 1997. Então, há quase 30 anos atrás, gato. A Rua Bahia de terra. Rua Bahia de terra. Sim. Tem gente que daquela época vive em rua de terra até hoje, mano. Tipo, até hoje, daquela época, tem muita rua morada que é rua de terra até hoje. A pessoa mora 20, 30, 40, 50 anos na mesma rua e a rua é de terra. Você acha que essa pessoa não quer que asfalte? Se é com empréstimo, se não é, se da onde vem, ele quer que asfalte a rua. Sim. E acabou. Porque, meu, imagine hoje, no século que a gente tá, mas você mora na rua de terra, velho. Sim. Imagina a sua vida hoje na rua de terra. Você tá doido. Então. Pelo amor de Deus. Mano, olha, eu vou falar de verdade. Quando chove, a gente de carro, a gente reclama da rua. A gente reclama da rua. E se, assim, às vezes você tava passando no asfalto. Tem alguma obra, alguma coisa que passou aquela terra no asfalto, tudo. Você dentro do carro, você reclama que a rua tá com um pouco de lama. Imagina o cara que tem que andar todo dia na lama. Todo dia na lama. O cara tá nem aí de onde veio o dinheiro. Eu sou muito criticado. Muitas pessoas falam assim pra mim, esse cara não se decide se ele é situação ou oposição. De que lado ele... Em cima do muro. Você tá em cima do muro, Paulo? Fala que eu tô em cima do muro, mas a questão é uma questão jornalística. Eu estou para ser um comunicador. Sou jornalista desde 2010, com MTB, tudo certinho, fora a minha profissão da advocacia. Né? Também somos empresários, temos as questões da marca da minha esposa, tem uma consultoria que eu tenho. Então, assim, você ter empatia e falar de uma situação para melhorar a vida das pessoas é uma questão moral. Não é questão de você ser de situação A ou de situação B. Né? Então, eu sempre vou falar, se tiver que falar sobre uma questão que vai mudar a vida das pessoas, e eu digo, quando eu fui oposição, a gente tinha razoabilidade para simplesmente mostrar o que eventualmente não estava encorpado dentro de uma situação para melhorar a vida das pessoas, a gente fazia. Agora, não batendo aos ventos, judicializando, trazendo caos, tumultuando, atrapalhando. Isso não só na nossa cidade, mas como na região. A gente vê umas questões dessas. Então, assim, gente, vamos ter hombridade e comprometimento com as pessoas. Entendeu? Buscar, lutar, fazer, tranquilizar. Então, buscar toda essa questão político-social. E da onde veio o jornalismo na sua vida? Cara, o jornalismo, eu assessorava uma grande amiga que faleceu, hoje ela é falecida. Ela tinha os bacharéis em Direito. E aí, em 2010, ela me convidou, a finada Giza, que Deus a tenha, a trabalhar com ela, né? Assessorando tal, assessoria de imprensa. E aí,
fui levando, aí fui para advocacia, esqueci um pouco. E aí depois eu resolvi criar o portal Diálogo Regional, trazer algumas coisinhas. Eu gosto mais das questões um pouco polêmicas. A gente coloca algumas coisas polêmicas, mas tudo dentro do respeito, das questões. Entendeu? Quando eu faço uma live falando de alguma coisa, o que eu tiver que falar e a responsabilidade é minha, eu sou criterioso nessa questão. Eu falo e seguro o meu BO. Entendeu? O que eu tiver que falar na imprensa ou na cara das pessoas, o que eu tiver que falar, a gente fala diretamente e segura o refrão depois. Não tem essa, né? Não tem essa, Então eu acho muito interessante e voltar para o jornalismo dessa forma, trazer alguns furos de reportagem. Vem muito furo, a gente confere, às vezes um furo é legal, dá para a gente colocar. Agora nós colocamos o furo lá da questão do Tribunal de Contas do Estado, referente ao caso lá da Prefeitura de Franco da Rocha. Colocamos lá. Foi um furinho. Quando teve o julgamento da questão que estão lá indeciso, lá na questão de Franco, colocamos de Mariporã, de Cajamar, colocamos de Morato. Então, assim, depende muito do que aparece, entendeu? O podcast nosso, vamos começar a temporada agora, depois de julho, uma nova temporada. Aí resolvemos fazer agora por temporada também, que aí ajuda, faz um pouquinho, traz as personalidades, e aí vai. É só o Quebrada que é doido, que fica direto no ar, né, cara? Ó, hoje a gente tá aqui com o episódio 409. Olha aí, ó. 409. E você que tá assistindo aí, esqueci de falar, gato. Curta, comenta, compartilha, que é super importante pra gente. Pra chegar, você que faz podcast, você sabe. Você sabe. Pra chegar no episódio 409 não é fácil, né? Não é fácil, ó, a gente foi hackeado. Hackearam o nosso canal, derrubaram todos os nossos vídeos. Ô, louco. E aí não tinha salvo, tivemos que recomeçar do zero. Não, aqui o nosso a gente fica em cima de tudo. Qualquer coisinha, ele manda mensagem. Gato, você que tá tentando acessar a conta aí? Então não foi só o seu, só o meu. É você que tá tentando acessar a conta aí? Você que viu, você que tá mexendo. Porque a gente sabe que não é fácil. Não, ainda a gente que fala de política, então assim, a gente tem inimigo de várias esferas. Inimigos, eu não costumo não chamar de inimigos, adversários. Adversários de várias esferas, então isso naturalmente acontece. Né? Para falar um pouquinho desses adversários, nessa sua jornada aí do diálogo regional, tudo, qual foi a maior bucha que apareceu para você lá? De dor de cabeça, falar, meu, isso aqui vai tirar meu sono. Cara, o que mais me tirou a bucha assim, eu sou muito contraponto, muito antagônico em algumas coisas. Né? Por ser advogado, tenho um pouco de conhecimento de lei, esse tipo de coisa. Então, uma coisa que trouxe muita polêmica e discussão, que muitas pessoas, algumas pessoas não gostaram, me criticaram. Inclusive, no dia da gravação do meu podcast, foram lá na gravação do meu podcast tentar, de alguma forma, mudar minha opinião com uma forma grosseira. Eu falei, filho, como eu falei nos bastidores pra você, eu não arredo uma linha para trás. Não vou afinar, não. Não afino, não. Foi a questão, quando eu falei da questão da taxa do lixo. Que deu toda aquela questão, aquela discussão, e eu falei assim, cara, juridicamente é impossível fazer alguma coisa aqui embaixo, porque já foi decidido tudo lá em cima, teve STF, teve não sei o quê, foi uma lei que passou. Então eu recebi muito ataque, muita crítica. Foi uma questão muito complicada, né? Foi uma coisa assim que o pessoal falou, mas você tá sendo a favor? Eu falei, não tô sendo a favor, olha ali aqui, pô, para todo o Brasil, entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, o STF decidiu que a lei é constitucional, o que nós podemos mudar? O que pode se mudar é fazer uma forma de colocar, sei lá, um programa de coleta, algum outro planejamento que possa melhorar mais a eficácia, mas a gente não vai conseguir mudar a lei para não pagar esse diabo dessa taxa do lixo. Então, esse foi um grande desafio, porque até grandes lideranças da oposição foi onde eu estava, entramos numa grande discussão e eu falei, cara, não tem cabimento. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Paulo, vou fazer uma perguntinha para você, mais uma opinião pessoal aqui. Você falou da taxa de lixo, queria tocar sobre o saneamento.
eu vou citar um exemplo aqui. A gente tem que pagar o que a gente consome de água, a gente tem que pagar de esgoto. De esgoto. Na teoria, o que você gasta de água, automaticamente você tem que jogar lá fora. Correto. Por que a Sabesp, a empresa, né? Vou colocar a empresa, ela cobra de pessoas que ainda não tem essa parte De esgoto. do esgoto, que ainda não é tratado? Então, isso que a gente tem Porque, uma... tipo assim, eu não sei se desculpa até te cortar. Sim. É que na minha visão, se não faz muito fundamento a empresa, ela cobrar por um serviço que ela ainda não está prestando para aquele município, você entende? Sim. Eu falo isso porque, por exemplo, eu sofro disso, sabe? É cobrado da minha conta, mas não tem saneamento onde eu tô. Então, não passa de esgoto lá. o que tem que se fazer é judicializar. Porque assim, como é que você vai pagar de um... Porque assim, a taxa do esgoto, o fornecimento de água para você, ela é um serviço essencial do consumidor. Sim. Então, assim, a lei do consumidor impera ali também. Então, nada mais justo de você judicializar, né? E aí teve uma grande discussão, porque nessa questão da taxa do lixo, a gente também, lá no nosso condomínio, fomos brigar com os caras também por conta dessa questão. E aí teve a questão falando, mas aí vocês... e onde vocês estão jogando a água? Os caras também veio com essa questão, para falar, então vocês estão inserindo numa questão ambiental. Então, todas as questões têm que ser bem vistas, né? Essa questão da dispensação, mas a melhor questão a fazer é entrar com uma ação para rever, inclusive, os valores que pagaram já desses anos todos, né, e obrigar a se fazer. A gente sabe que em muitos lugares a Sabesp não colocou o esgoto, isso é saneamento básico. Somente o esgoto é uma questão constitucional para que a pessoa tenha... o tratamento de esgoto é para evitar determinadas doenças, né? É um assunto meio delicado, mas é que assim, eu questionei por quê? Porque impor, né, a gente impor um valor para uma pessoa pagar sem prestar o serviço ou sem fazer a devida melhoria, eu acredito que não seja justo, né? Sim. Mas aí, como você mesmo disse, acho que judicializar de repente seria o melhor caminho. Seria o melhor caminho. Eu ouvi dizer que tem lugares que, por exemplo, somente condomínios, prédios, eles que não tem o sistema de esgoto, eles têm uma cisterna tratável lá, parece que eles não pagam o mesmo valor, mas eles pagam uma taxa mínima. Uma taxa mínima, eu já ouvi falar sobre isso. E, por exemplo, um condomínio que vem R$1.000 de água e os caras não têm coisa de esgoto, vai pagar mais R$1.000? Então, não é justo. Aí eles parecem que pagam uma taxa lá de 20% ou 30%. Bom, obrigado pela... E a gente falando que se teve esse problema com a taxa do lixo, é que a gente não teve muito problema, não. Só pediram para tirar alguns vídeos do ar. Ó, tem que tirar esse vídeo do ar. Ah, não tem, né? Aqui a gente não tem que nada, não. Aqui a gente escolhe quem a gente coloca. Eu falei, aqui é nosso. Aqui é nosso, a gente não tem vínculo com ninguém. Com ninguém. Com situação, com oposição. A gente tem um bom relacionamento com todo mundo. Eu sempre trouxe todo mundo no meu podcast, e a gente, situação, posição, em cima do muro, indeciso. A gente... E foi muito. Quando eu falei que a taxa do lixo constitucionalmente estava legal, o que nos resta é pagar, e judicializar não tem como mais, porque já foi judicializado lá em cima. Entendeu? Não tem o que fazer aqui embaixo. E eu falei que esses processos não iam vingar, e não vingaram até hoje, e não vão vingar. O nosso aqui, o único episódio, que a gente tirou um episódio do ar. Aqui a gente tirou só um desses 409, nós tiramos um episódio do ar, foi escolha nossa, porque teve uma situação muito pesada na região, questão de ameaça e tudo mais. Aí a gente falou, não, esse vídeo a gente tem que tirar. Aí foi o único vídeo que a gente tirou por escolha nossa mesmo. Agora o restante, mas você tem que tirar porque a gente não tem. O Gato, a gente tem que tirar, Gato? Não tem, né? Eu falei, então a gente não tem que tirar. E a gente também não tira, não. Porque a gente falou, isso acaba entrando na questão de censura. De censura. E até mesmo, qual liberdade a pessoa acha que tem pra ela chegar falar o que você tem que fazer no seu negócio. Você tem que fazer no seu negócio. É seu, você tem que fazer. Como eu te falei nos bastidores. Se não colocar fulano, eu saio. Tchau, querido. Engraçado, né?
Eu não volto uma linha para trás se eu tiver com pensamento. Eu medito muito antes de tomar uma decisão. E se aquela decisão for a decisão que eu tomei, mas nem... Não é fácil ser casada com homem, não, hein? É recíproco. Por isso que a gente se dá bem. Então tá certo. Fala, ó, eu não vou daqui, você não vai dali, tá tudo Sim. certo, né? Então, Então e a pessoa que foi lá no estúdio, na época da gravação, falar comigo, ele queria de qualquer forma que eu admitisse ou entendesse sobre a questão. Eu falei, amigo, não dá. É antijurídico isso aqui, não tem como. Entendeu? Não tem como fazer essa questão. Não, mas tem que ser. O cara ficou emocionalmente abalado. Eu falei, não tem que ser. a gente vai falar do segundo bloco dos nossos parceiros. Aí quando voltar, a gente vai fazer um panorama geral da política Sim, regional aí do Cimbaju. Certo? Certo. Olá, mocinhos e mocinhas, tudo bem? Somos da Adega Central Morato. Oferecemos todo tipo de bebida para suas festas, entre utensílios para narguilé. Estamos localizados na Rua Gama Cerqueira 89, no centro. Vem nos conhecer! Galera, deixa eu falar pra você da Green Embalagens Descartáveis. O que você precisa de embalagem descartável, produto de limpeza e higiene no geral, tanto no atacado quanto no varejo, você encontra lá na Green. Nesse QR Code que está aqui, você consegue ter acesso a um catálogo com todos os pacotes que eles oferecem para vocês aí. Pacote, todos vocês meio com pacote, né? Todos os produtos que eles oferecem para vocês aí, que eles entregam. Morato, Franca, Caês, Mariporã, Campo Limpo, Perus, Jundiaí. É só fazer o pedido, tá? Que eles entregam aí no seu negócio. Mas também, se você quiser ir direto lá na loja para retirar o seu produto e ver a variedade de produtos que a Green oferece, é só estar indo lá na Rua Virgílio Martins de Oliveira, número 511, no centro de Francisco Morato. QR Code tá aqui e o Instagram tá aqui desse ladinho aqui. Ao contrário, gato, deixa eu sumir. O Instagram tá aqui e o QR Code está aqui. Certo? Certinho, calma aí. Quero falar também da Hyperlink Internet de banda larga. Se você precisa de uma internet de qualidade aí para o seu negócio ou para sua casa, com altas taxas de upload, download, para rodar como, gato? Lisinho, sem interferência nenhuma para assistir os jogos da Copa. Tá assistindo a Copa, Paulo? Opa! Como que tá os jogos aí? Os jogos tá bom, gostei. E o do Brasil, foi bom? Foi bom. Eu curti. Eu curti Não também. foi da forma que eu esperava. Quase infartei. Passei raiva. Mas tá rodando lisinho lá com a Hyperlink. Então você pode também acessar a Hyperlink aí para rodar seus streams lisinho, sem interferência nenhuma. Para ter, ó, o assistindo quebrado dentro da sua casa de uma forma limpa. Então, QR Code está aqui na tela também para você ver os pacotes que eles oferecem a partir de R$ 59,90 e também o Instagram está aqui, ó, hiperlink.internet. Falar da EMC Segurança do Trabalho. Se você precisa fazer exames toxicológicos, admissional, demissional, é só entrar em contato com o pessoal da EMC Segurança do Trabalho. Aqui fica na rua 21 de março, número 440. Para fazer esses exames de segunda a sexta-feira a partir das 7h30. Então é só estar chegando aqui, não precisa agendar, só vir direto, é uma ordem de chegada, tá? E se você tem uma empresa e precisa fazer uma adequação das NRs aí da 1 até a 38, é só entrar em contato com o pessoal da EMC também, que eles oferecem esse treinamento para seus colaboradores, tanto no local quanto aqui na própria empresa também, tá? Então, entre em contato com o pessoal da EMC ou vai lá no Instagram, @EMC Segurança do Trabalho. E para fechar, eu quero falar do nosso parceiro Fidel Isenções. Vou fazer uma coisinha aqui pro Fidel, tá, gato? Ah, sim. Vamos fazer não é alert third, é um painel. Um painelzinho aqui, vai estar aqui embaixo aqui do Fidel Isenções. O que é o Fidel Isenções? É um despachante especializado em público PCD, onde ele faz tem assessoria para redução ali da taxa e isenção de impostos e taxas de até 30% na aquisição de um veículo 0 km. Você pode fazer essa assessoria lá com o Fidel, CNH especial. Se você tem um filho dentro do espectro, você pode também ter isenção nessa taxa e comprar o veículo no nome do seu filho. E tem algumas regrinhas lá, mas com a assessoria do Fidel Isenções você consegue ter essa consultoria, essa assessoria e ter acesso a essas taxas de descontos também. CNH especial, isenção do rodízio de São Paulo, também eles conseguem fazer essa isenção do rodízio.
Então, na descrição desse vídeo vai ter o link lá para você ir para a página do Fidel Isenções e preencher o formulário, porque veio aqui do Quebrada, você vai ter 30% de desconto nessa assessoria, tá bom? Então, entre em contato com ele lá, são o pessoal lá do Aricanduva, mas eles vêm até aqui, conversam com vocês por telefone, faz chamada de vídeo, tira todas as dúvidas que você possa ter aí. Então, tem alguns quesitos aí que a gente não sabia e o Fidel esclareceu pra gente aqui. Tem o número do episódio dele também. Deixar o link também, tá, gato? Na descrição do vídeo. Sim. O link da live do Fidel, para você entrar lá, tirar algumas dúvidas, porque tanto uma deficiência congênita ou adquirida, você também tem direito à isenção dessas taxas, tá? Então, fique atento lá, vai lá falar com o pessoal da Fidel Isenções. Foi uma aula pra gente aqui, que muita coisa a gente não sabia, viu? Sim, sim. A gente fez um mês especial em abril com o público autista, então trouxe diferentes segmentos. Pessoas ali que estão envolvidas no mundo do espectro. E encontramos o Fidel e ele veio falar pra gente muitas questões sobre o espectro em relação a veículos que a gente não sabia. Então foi bem bacana, então acompanha aí que foi top. A gente também faz temporadas. Tá? Temporadas. Então, mas a gente não para. A gente fez a temporada do autista, a gente fez a temporada do Maio Laranja, sobre o combate de assédio e abuso a crianças e adolescentes. Então, a gente vai fazendo também algumas temporadas aí dentro do mês para jogar luz em algumas coisas. Paulo, vamos lá. Política regional. Como você vê a política regional? Tá chegando a eleição para deputado, já tem muita gente se mexendo na região, não só como deputado, mas também as questões em relação ao executivo e o legislativo. Como você consegue pontuar para a gente? Você quer fazer um parâmetro geral ou você pode ir falando do Simbaju, de cada cidade? Eu vou fazer um parâmetro geral. Quando a gente conversou referente a como nós podemos sensibilizar a nossa população para enxergar o que é bom para ela, né? Bom, nós temos hoje a nossa região Simbajur, que é Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha, Mariporã e Caeiras, né? Tecnicamente, a gente tem mais contato com Franco e Caeiras pela proximidade, né? Mas abrange todos esses lados. Então, primeiramente, eu acho que uma conscientização política dos pré-candidatos da nossa casa, o que eu falo do nosso Simbajur, a gente pegar, estudar quem serão as figuras que vão sair pré-candidatos, né? Então, estudar, pegar lá, ver, quem vai ser os candidatos a deputado estadual, quem vai ser os candidatos a deputado federal, né? Para ter esse parâmetro e olhar o que essas pessoas irão trazer para o nosso Simbajur e para a nossa cidade também, né? Porque se você for colocar e procurar, por exemplo, eu vejo muito o Edson Nepomuceno postando sobre o político estadual dele, que manda umas emendas. Já vi também seu pai, o Mimo, quando era vereador, postou, vários outros políticos que postaram. Mas será que também gente da nossa própria região que estão aí? Nós temos estadual, tem o Danilo João, pré-candidato, tem a Renata, pré-candidata, o Maurici, pré-candidato. Federal também, né? Oi? Federal, Maurici, né? Não, o Maurici não é estadual. Estadual, né? Federal temos o Kiko, mas eu sei que lá de Mariporã ia sair alguém também candidato a deputado federal. Também não sei quem vai sair. Mas olhar na região e ver quem são essas pessoas e fazer uma pré-análise, né? Sabemos que muitas pessoas mandam e emendam para cá, outros não mandam, aí fica aquela coisa toda, mas é interessante a gente estudar, ter essa conexão, que é a melhor coisa que nós temos que fazer. Eu, como jornalista, como uma pessoa que veio lá de baixo, e como eu falei para você, muitos políticos prometeram o Telelupa para minha mãe. Né? Imagina você falar porque assim, hoje o Telelupa,
ele é doado doado não, tem uma instituição, não sei se vocês conhecem, a Laramara, já ouviu falar da Laramara? Já. Laramara é gigantesca, inclusive o finado Dr. Vitor, a qual eu tive a honra de conhecê-lo, né? Porque Lara é a mãe e Mara é a filha, ou é o contrário, não me lembro. E ele é dono daquele super laboratório famoso. Eles conseguem importar esse telelupa hoje, que custava antigamente na faixa de uns 10 mil reais, por 300 reais. Olha que maravilha. Imagine quantos políticos que nós podemos ter mais proximidade, porque, bom, se eu for, por exemplo, hoje no gabinete lá do Kiko, do Maurici, eu falo, pô, sou lá de Morato e tal, eu precisar de uma política pública, eu posso ser até melhor recebido do que em um outro deputado que eu nunca... Que nem conhece Morato. Nem conhece Morato. Entendeu? Como já ocorreu em São Paulo. A gente era da Brasilândia, tinha um cara lá que eu esqueci, ele nem mais concorre a cargos, que era... Esqueci até o jingle desse cara, mas era bem famoso. Então a gente ia lá, o cara super atendia. Aí ele não concorreu mais, nós fomos lá, nem atenderam a nossa demanda. Então é importante essa conexão, né? Então eu acho que e isso para nós, né, é muito interessante para mostrar que a nossa região também cresceu, porque só o fato de a gente colocar esses nomes para concorrer em alguma coisa já é um grande crescimento. Porque vê isso lá atrás. Não se tinha, né? Não se tinha. Porque os primeiros aí a ter cargo e mandato, apesar das nossas diferenças políticas, eu tenho as minhas diferenças políticas com o Kiko, com o Maurici, mas eles foram os primeiros que da região aí que foram e conseguiram representar a nossa região. Mas vê lá atrás. Que eram os caras que só apareciam em 4 anos e tchau. E é isso que a gente tem que ficar... A população tem que ficar atenta a essas questões, né? Porque, assim, a política, ela não é só de 4 em 4 anos. Não. Então, a eleição ali acontece num dia pontual. Mas a política, ela percorre os 4 anos. Então, você tem que ver quem está fazendo pela cidade, pela sua região, nos 4 anos. Porque você chega aqui no mês de junho, julho agora, já começa a aparecer gente de tudo quanto é lado que não passava nem com avião por cima de Morato. Sim. E aí agora começa a aparecer aqui. E nesses outros 3 anos, o que essa pessoa fez pra cá? Veio realmente pra cá? Apareceu aqui? Veio através de algum vereador durante esses 3, 4 anos, mandando algumas emendas, atendendo algumas demandas pra cá de verdade? Ou só apareceu agora? E é isso que o pessoal tem que ficar atento, porque não é aquele famoso slogan, pior que tá, não fica. Fica. Pode piorar. Você acha que tá ruim? Pode piorar. Pode piorar. Então a gente tem que... E é o momento da gente e a conscientização política, porque política não é uma coisa chata, cara. Eu converso com o meu esposo e falo, nossa, como você gosta tanto de política? Porque você vem para um, conversa, vem para o outro, conversa, aí você fala, às vezes está com cara de Morato, está com cara de Franco, e a gente quer no jornalista, o telefone não para. E se você não participar da política, outros vão tomar decisões por você. Porque se você for um ponto que vai colocar sua opinião na mesa, isso muda muita coisa. Entendeu? Então, assim, aproveitar essa oportunidade que você pode estar... hoje, se você, como falou, você vai andar na padaria, você encontra um político. Né? Troca ideia, conversa, desabafa, fala, porque uma política pública pode acontecer. A questão do segundo telelupa se resolveu num e-mail de um vereador da época que fez para minha mãe, e a instituição foi lá e doou um telelupa que nós precisávamos. Isso não foi um ato político? Porra! Entendeu? Então é fazer parte, não é só criticar, brigar, trazer o caos, ver o circo pegar fogo. Porque e se você for ver, a galera quer isso, né? Quer isso, não. Quer ver o circo realmente pegar fogo. Uma treta traz mais atenção do que você fazer um bem. Com certeza. Entendeu? Então a gente vê isso em muitos acontecimentos, né? Então é importante essa participação da população, dos jovens, ter propósito. A vida é um propósito. Por exemplo, qual que é o propósito do Quebrada?
Qual é o meu propósito? Qual é o seu propósito? Ter propósito é a melhor coisa do mundo. Então, como eu falei para você, quando eu me tornei maçom, eu quero retribuir o que a maçonaria fez por mim lá atrás. Eu poderia ser um viciado, poderia ter sido um bandido, ou já poderia estar morto, entendeu? Porque essa era a realidade que se passava lá. Quantos ficaram para trás que não estão aqui hoje? Então, essa é a nossa questão. E o diálogo, ele tem essa questão de trazer o propósito para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, dar aquela cutucada, às vezes aquela cutucada light no político, conversar. Não, eu fui muito criticado na questão da taxa do empréstimo, como eu falei, críticas até não muito ortodoxas de alguns vereadores, mas é como eu te falei, as minhas crenças pessoais, eu sendo membro da maçonaria, eu tenho que pensar sempre no plural, no coletivo e fazer aquilo que eu acho certo. E aí, Paulo, curtiu? Curti, foi muito top. Já tá aqui quase 1h30 batendo papo. Paulo, eu queria agradecer por aceitar nosso convite, falar um pouquinho da sua história, esclarecer algumas coisas pra gente. E vou pedir pra você mandar um recado pra todo mundo que tá nos assistindo aí. O tempo é seu. Eu quero agradecer, né, a Deus por essa oportunidade, agradecer o Lucian por ter aberto esse canal para falar sobre política. É um homem negro, preparado, estudado, gigante, filho de um grande amigo meu, Hélio Gomes. Um forte abraço para você. Esse cara é sensacional. Sempre quando a gente para aí, come alguma coisa, toma alguma coisa, conversa, onde me vê, dá o gritão dele, aí eu tenho que acenar. Mesmo às vezes sabendo quem é. E não sabendo quem é. E quero agradecer você que está aí assistindo, tenha uma excelente noite. Eu quero deixar um beijo especial para minha esposa, para minhas filhas, para meus filhos, tá? E que Deus possa abençoar a cada um. Um grande abraço ao meu grão-mestre Paulo Rafael Ferreira, todos os meus irmãos no globo terrestre, e que Deus abençoe todos vocês. É isso aí. Galera, esse foi mais um episódio do Quebrada, episódio número 409. Se inscreva, curta, comenta, compartilha. Deixa aí nos comentários outras pessoas também que você quer ver aqui batendo um papo com a gente, tá? Então, valeu, galera, um abraço. E, ó, sexta-feira tem jogo do Brasil, Brasil e Haiti, às 21 horas. Eu errei o placar passado. Esse placar, 3-1, gato. 3-1, certo? Valeu, galera. Tem qual o seu palpite? 2-0 pro Brasil. Não, ainda bem que é pro Brasil. Né? Seu palpite, gato? Depois de sábado. Nossa. Quando fizeram um gol, eu falei, nossa, acabaram com o bolão. Não, acabaram com... O meu ainda tá, porque eu tinha falado 4-2. O meu ainda tava. Mas eu vou dar um palpite aí de uns 2-1, vai. 2-1? Eu meti o 3-1. O seu palpite? Vou falar, eu não sou. Parece que eu não sou brasileiro. O brasileiro esquece. Todo ano que o Brasil tem feito. Então não vou dar nenhum palpite. Não vai ganhar, pelo menos? Tô com muita dúvida. Tomara que sim. Galera, tomara que sim. Bom que ganhe, mas. Estamos torcendo para que ganhe. Então, valeu, galera. Um abraço e até a próxima. Fui. Isso aí. E aí, Paulo, curtiu? Curti.